Olá pessoal, sou Flanca Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar a gravação, deixa o like, porque se você deixar para o final você esquece. E o like que é o indicativo de recomendação do YouTube para que outras pessoas assistam essa gravação, ok? Então vamos voltar ao caso de Moro, não é? Até porque é uma questão de princípios constitucionais e princípios republicanos, não é? Um ministro não pode julgar um crime que ele mesmo cometeu, não é? Então vamos lá. Sérgio Moro foi já pego em várias conversas, né? A última da Veja foi arregaçadora para a moral dele, não é? E o pior, até agora foram vazados no máximo 50 conversas, né? Embora Greenwald diz que tem ainda pouco mais de 4.500 conversas, né? Então tem coisa ainda para vir, né? E muita coisa para vir. E o pior, né? Não é só a questão ética, a questão moral, que ele infringiu tudo, infringiu o código de ética, infringiu Código Penal, Constituição, infringiu até o habeas corpus que precede a prisão, mas ele é batista, ele se diz cristão. E os cristãos protestantes, não generalizando, que compõem essa máfia que está no poder, não creio que representem Cristo. Porque Bolsonaro diz cristão, mas defende tortura. O filho, Flávio Bolsonaro, envolvido com milícia e com milicianos acusados do assassinato de Marielle Franco. A outra ministra, Damares, né, nem Freud explica, né, também cristã. Por trás dela está Magno Malta, um dos piores bandidos que eu já vi nos bastidores do mundo cristão. Está Silas Malafaia, que pede até 30% de um pobre, de um salário mínimo de um pobre, e tem um patrimônio de 450 milhões. Está Edir Macedo, né, que em nome de Jesus tem uma fortuna avaliada em 2 bilhões e meio de reais, de dólares, aliás. Está por trás, né, uma gama de criminosos, como o ministro do Meio Ambiente, que defende ruralistas, uma ministra da Agricultura, que defende agrotóxicos, maior quantidade de agrotóxicos na nossa comida. Bolsonaro baixou uma portaria agora que é verdadeiramente um escárnio. Por quê? Ele autoriza que policiais militares sem formação pedagógica sejam professores, porque ele acredita que aluno não se forma para ter capacidade crítica, reflexiva, não é? E poder ter a sua cidadania respeitada, e sim submissão, hierarquia. O que é hierarquia? Hierarquia que eu conheço, se é uma democracia, o presidente está subordinado a todo mundo. Hierarquicamente, ele é funcionário público do povo. Ele deve satisfações ao povo. E ele nunca falou essa palavra povo, classe trabalhadora. Não é? Então, polícia tem que estar nas ruas combatendo um crime, não dando aula. Ele não é formado. Se ele quiser dar aula, ele vai fazer pedagogia. Que conversa é essa? É farda que dá caráter ao ser humano? Que país é esse que um professor é demitido por estar falando, não é? Falando em respeito à mulher, as conquistas do movimento, as conquistas dos movimentos feministas. E aí, um bolsomínio bota seu filhote rato para gravar a conversa, não é? Porque ele é um pobre de direita emburrecido, não é? Que deve apoiar o espancamento de mulher, para poder gravar a conversa e o colégio mandar embora literalmente. Bom, como professores, sabemos que nossa aula não pode ser gravada sem nossa autorização. Espero que o professor entre com uma ação bem grande para coçar o bolso desse pai safado
que incentiva seu filho a ser um X9 que tanto os alunos defenderam o professor. E a escola também pague, né? Porque está violando a liberdade de cátedra do professor. Continuando. Sérgio Moro, eu vi agora há pouco, eu estava revendo o julgamento, uma audiência com o ex-presidente Lula, ele todo empafioso, mas na audiência da Câmara ele virou um rato, como ele sempre foi. Fugiu de todas as perguntas, não é? Quando ele perguntou para o Lula, mas você não se lembra, isso em 2015, você não se lembra o que aconteceu na Petrobras? Mas ele não se lembra de conversa de 2 anos atrás. Detalhe, o Lula tem 30 anos a mais do que ele. Ele não lembra, isso aí do Instagram em 2018. Mas para o Lula ele perguntou em 2016 o que tinha acontecido em 2010, 2009, né? Em uma questão de um país. Ele estava tratando de um fato particular dele. O Lula estava perguntando para o Lula de questão de país, coisa que ele não fez com o Fernando Henrique Cardoso. O pior bandido que foi presidente da República do país. E não só isso. Não é? É uma coisa assim tão chocante, não é? Que a deputada Jandira Fegali pergunta para ele: você ensinaria o que você fez para os seus alunos? É claro que não. Você assinaria aqui autorização para quebrar o sigilo do teu Instagram? Cadê que ele assinou? E é tão covarde, tão sem moral, tão sem caráter, que ele não abre mão do foro privilegiado, o mesmo que ele vazou para o ex-presidente não assumir, para tentar contornar a crise como chefe da Casa Civil. Mas ele não abre mão do cargo, porque sabe que aí cai na primeira instância, logo está atrás das grades. E outra, não é? Não teria a proteção que tem hoje, as costas quentes que tem hoje. Intimidar jornalista com investigação de COAF, né? Em nenhum lugar do mundo acontece, tanto que o mundo todo está falando hoje. Que papo é esse? Não é? É uma república, né? Que o cara chama um presidente de ter um apartamento que a Odebrecht já se desfez para poder pagar dívidas. Aliás, que é a Camargo Correia. Um sítio que não tem prova nenhuma documental, mas ele nunca perguntou de Fernando Henrique, que tem um apartamento em Paris, tem um apartamento na Espanha, tem 2 fazendas, uma de gado e uma de corte de cana, tem um apartamento de 400 metros quadrados nos Jardins, ele nunca perguntou nada. O amigo dele, Aécio Cocaína Neves, juntamente com o Zezé Perrella, pousaram nas terras de Aécio Neves com 500 quilos de cocaína, pasta base. E quem foi preso? Quer dizer, se for na favela um aviãozinho com 10 pinos, a polícia leva em cana. Mas agora, meia tonelada não é tráfico. Né? Porque a Lava Jato não sabe. Beto Richa não ficou 15 minutos preso. Um bandidaço, governador do Paraná. As condições que estão tratando o ex-presidente hoje, que é um nordestino, que foi criado e é acostumado com o calor no frio de Curitiba, está prejudicando a saúde do ex-presidente. Ele é um idoso de 73 anos, tratado como um bandido, quando na verdade bandido é o presidente da República que ele representa, envolvido com milícia, com o filho do presidente que ele representa, envolvido com acusados de assassinato da vereadora Marielle, com 19 imóveis com escrituras, não o kitnet que ele chama de triplex sem escritura. Bandido é ele que sabe da lei e mesmo assim a burla. Como Danton Dallagnol, 3 dias antes, disse que não tinha certeza da acusação porque não tinha sustentação. Não tinha base.
Olha que hipocrisia. Danton faz um PowerPoint que ele não é acusado de tudo. Ele sabia dos problemas do país todo. Mas o Flávio Bolsonaro não sabia o que acontecia no gabinete dele. Porque até agora não foi chamado. Enquanto isso, o presidente da República, o único direito que falta tirar do trabalhador é a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel. Mais nada. Mais nada. Perdoa só os ricos, né? Aquele picareta, dono da Havan, que deve 168 milhões de reais para a Previdência, que vai pagar em mais de 100 anos. Vê se a Receita Federal faz isso com o pobre. Porque nós, né, dizia Gramsci, nós não fomos educados para sermos intelectuais orgânicos, ou seja, entendemos como classe trabalhadora, porque se todos nós não pagássemos a Receita Federal e exigíssemos a correção da tabela, mudaria tudo isso. Porque se não for assim, só vai ser favorecido pessoas como Neymar, que teve perdoado 200 milhões, uma mixaria, né? Esse dono da Havan, a Globo, que fala de moralidade, mas deve para a Previdência quase $500 milhão. Malafaia, que não paga a Previdência. E dentre outros, né, dono do Itaú, dono do Bradesco, que querem um sistema de capitalização para ficarem mais ricos e deixarem o povo mais pobre. Porque eu não conheço ser humano que não entenda que a função do banco é roubar pobre. E aí quer jogar o dinheiro, um depósito que o trabalhador tem que se comprometer, porque senão vai morrer de fome. E tudo isso a gente sabe que esse golpe foi orquestrado porque essa elite brasileira, essa elite nojenta, asquerosa, junto com essa burguesia, essa vassala burguesia, não suporta governos que favoreçam a classe trabalhadora. E como as pessoas não sabem, Marx já dizia isso no 18 Brumário, que foi o primeiro momento que a classe trabalhadora chegou ao poder na França e foi derrubada em 42 dias. De lá para cá, Lech Wałęsa, né? E Lenin, que chegou pela força e tinha que sangrar as pessoas, senão não chegaria. Coitadinho do czar Nicolau? Não! No Domingo Sangrento de 1905, ele metralhou um monte de pobres. Tinha que arrancar o pescoço dele mesmo. Não é? Ou vocês acham que se a classe trabalhadora um dia não for unida, não se entender como classe trabalhadora, porque tem gente, eu sou empreendedor, eu tenho um negócio, eu sou empreendedor. Empreendedor até pobre, porque você não tem meios de produção. Ah, sou empreendedor, que você tem uma barraca de pastel, tu é pobre, meu irmão. Ah, eu sou trabalhador, mas ganho bem, tu é pobre. Você não detém meios de produção. Meios de produção que gera poder. De poucas pessoas a muitas. Por exemplo, a Globo é detentora de meio de produção de notícias. E ela ignorantiza grande parte da sociedade brasileira. Que ao invés de ler, né, o brasileiro é um dos povos que menos lê no mundo. Ao invés de ler, se informar, não, ele prefere sentar o bumbum em 8h30 e ver o Jornal Nacional daquele William Bonner, que ganha R$1 milhão por mês e que está cagando e andando para a verdade. Está pouco se lixando aí na empresa de previdência. Quem precisa é o chefe dele, porque é o investidor. Investidor do quê? Do mercado financeiro, que não paga imposto. É um absurdo o país. Os caras não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Olha a proposta agora do assessor do Paulo Guedes, que deveria ter um imposto único, e eu acharia que fosse bom. R$1.261 para cada ser humano desse país. Ou rico ou pobre. Porque todos são iguais para ele. Né? São iguais. A partir do momento que houver distribuição de riqueza. Porque senão não são.
Vai para 7 meses de governo. Cadê a proposta de desenvolvimento para o país? Agora comemorou um acordo Mercosul, União Europeia. Meu Deus, esse acordo estava sendo tratado há mais de 20 anos e o Brasil não queria. Por quê? O que nós podemos oferecer para os europeus? Arroz, soja, café. E os europeus, o que vão oferecer para nós? Aviões, porque a gente tinha Embraer, mas o Bolsonaro já deu. Carros, equipamentos de luxo, ou seja, nós oferecemos commodities e eles oferecem industrializados. Nossa balança comercial vai para vala. Foi que nem o NAFTA nos anos 90 que o Brasil não assinou. O México virou um país miserável. Por quê? Porque só houve aproveitamento da mão de obra mexicana e o enriquecimento dos ricos americanos. Vamos parar de pensar, vamos parar um pouco para pensar e dar chance ao cérebro. Eu vou começar a falar todas as minhas lives. Quem é de direita é a elite dominante e a burguesia que odeiam o pobre. E a esquerda é o poder que representa a classe trabalhadora. Se você é rico, detentor de meio de produção, você está certo em estar do lado da direita. Agora, se você é pobre, meu irmão, você está no caminho errado. Ok? Quem gostou, deixa um like, e assine o canal. Até a próxima.